Fala galera, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar agora com um tipo de gráfico de barra que é especial, né? Mais pela disposição dos resultados nele do que pelo gráfico, que é um gráfico bem tranquilo de fazer uma leitura. A gente vai trabalhar agora com o histograma. O histograma ele é um gráfico de barra que tem uma particularidade de como é apresentado, né? Eu falei os resultados, e por conta dessa particularidade, o cálculo das medidas de centralidade, principalmente moda, média e mediana, precisa ser tratado um pouco diferente do que a gente comumente faz, ok? Eu vou falar sobre isso, mostrar o gráfico, falar sobre ele e fazer o cálculo dessas medidas de centralidade, moda, média e mediana. Então, vamos lá. É o seguinte, ó, se a gente reparar algumas coisas que esse gráfico aqui, comparado com o gráfico de barra comum, apresenta. Bom, um gráfico de barra vertical comum, que ele vai ter de especial, que ele vai ter de diferente com relação ao histograma, que a gente está mais acostumado, é que os resultados eles são apresentados de maneira discreta, ou seja, aqui embaixo, né, no eixo horizontal, eu tenho os valores, quase sempre, né, individuais, e logo acima no eixo vertical, correspondendo a cada um desses valores do eixo horizontal, a quantidade que eu tenho daquele determinado resultado. Então aqui, por exemplo, seria um valor, aqui seria outro. E se a gente olhar em especial esse gráfico aqui, que é o histograma, que é esse gráfico de barra, aqui eu tenho no eixo vertical o número de atletas e no eixo horizontal a altura desses atletas. Eu não tenho mais um valor discreto. O que a gente tem aqui agora é um intervalo, ou o que a gente chama de uma classe, que tem um limite inferior e um limite superior, onde dentro dessa classe eu tenho uma determinada quantidade de valores, mas eu não sei como esses valores estão distribuídos aqui dentro. Essa classe, ou esse intervalo, ele sempre vai apresentar um limite inferior, que a gente fala fechado, e um limite superior aberto. De que maneira? Se a gente olhar aqui para a tabela, ó, eu coloquei todos esses limites, essas classes aqui, todos esses intervalos. Percebe que à esquerda a gente tem um limite inferior sempre com essa barra vertical, para indicar que o limite inferior ele pertence ao intervalo. Então, 1,50 pode ser uma das alturas dentro do intervalo que vai de 1,50 a 1,60. Percebe que o 1,60 ele não tem essa barra vertical, exatamente porque esse valor é um valor aberto do intervalo, ou seja, o 1,60 ele não faz parte do intervalo de 1,50 a 1,60. Outra coisa importante que a gente tem que observar aqui é que no gráfico de barra desse tipo, o histograma, os intervalos eles são sempre divididos o mesmo tamanho. Para esse caso específico, eu tenho um intervalo dividido de 10 em 10 centímetros. A quantidade de resultados dentro de cada um deles pode variar, mas o tamanho desses intervalos ele é sempre o mesmo. Assim como no gráfico de barra, você tem sempre medidas cuja diferença entre elas é sempre a mesma, que seria a base desse retângulo. Então, no gráfico de barras convencional ele é fixo. Aqui no gráfico de barras, que é o histograma, acontece a mesma coisa, só que agora com o tamanho do intervalo. Então, analisando o gráfico, a leitura é bem simples, né? Eu faço sempre referência ao valor do intervalo, então eu vou olhar aqui, por exemplo, o intervalo de 1,50 a 1,60. Existem 3 alturas de atletas aqui dentro, não sei como elas estão distribuídas. O mesmo acontece de 1,60 a 1,70, que tem 8 alturas, de 1,70 a 1,80, que tem 10, e assim sucessivamente. O que a gente quer fazer agora é calcular as medidas de centralidade, como a gente calculava antes, inclusive usando gráficos de tabela, gráficos e tabelas. As medidas de centralidade elas são as mesmas. O que muda é a forma com que a gente vai calcular essas medidas. Então, a primeira delas que eu quero falar, inclusive talvez a mais simples, é a moda. A moda que é uma medida de centralidade que a gente já está acostumado a lidar na estatística. E na estatística, no convencional, a moda é sempre do conjunto de resultados aquele resultado que ocorre com maior frequência. Ou aqueles resultados, caso você tenha mais de um deles ocorrendo com maior frequência que os demais, e uma frequência igual. Para o caso do gráfico, que é o histograma, a gente não tem um valor específico que possa se caracterizar como moda. Então, a gente não fala mais da moda enquanto um valor. A gente trata do que a gente chama agora, mas que faz a mesma referência de classe modal. Então, o que antes era moda, agora passa a ser o que a gente está chamando aqui de classe modal. A classe modal ela tem o mesmo papel da moda. Só que para a gente vai ser o intervalo ou a classe que ocorre com maior frequência. Então, é aquela classe que você tem o maior número de resultados dentro dela. A gente observa no próprio gráfico, está aqui no histograma,
Aqui a gente tem a classe ou intervalo que vai de 1,70 a 1,80. Essa vai ser a minha classe modal. Ou seja, essa é a minha classe, o meu intervalo, tem o maior número de quantidade de resultados dentro dele. Então, a gente só escreve aqui a nossa classe modal, é o intervalo que vai de 1,70 a 1,80. E deixando claro aqui embaixo também, vai ser para a gente a classe modal, o intervalo com maior frequência. Ou os intervalos, né, caso igual mesmo acontece com a moda, aconteça de você ter mais de um intervalo com maior frequência e em quantidades iguais. Então, um intervalo com maior frequência. Bem simples, bem tranquilo de verificar, né, quem é a classe modal e realmente muito parecido com a moda. Depois da classe modal, a gente vai trabalhar com uma medida que também é bastante comum, que é a média aritmética, só que agora, novamente, a gente vai trabalhar com a média aritmética para um intervalo que contém resultados, e não mais para resultados discretos, como a gente estava acostumado. Primeiro que para a gente calcular a média, no modelo tradicional de média que a gente calcula, a gente sempre soma todos os valores numéricos que a gente tem, né, naquele conjunto de dados coletados, e divide pela quantidade de resultados que eu tenho. Aqui, como eu não tenho mais valores discretos, como eu não tenho mais valores individuais das alturas, eu só tenho intervalos, não dá para eu calcular a média dessa forma. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar, dentro de cada intervalo desse, que a gente chama do valor médio do intervalo. O valor médio, literalmente, como se a gente calculasse. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o 1,50. Eu vou pegar aqui 1,50 e 1,60. Vou calcular a média dos dois. É bem tranquilo, né? Até porque o valor médio entre 1,50 e 1,60 é um valor simples de achar. E dividir por 2. Feito isso, eu tenho que seria a minha referência de valor médio desse intervalo, que é 1,55, óbvio, né? Como a gente já imaginava encontrar. E eu vou fazer isso para todos os intervalos. Eu vou colocar aqui quem é para cada intervalo o valor médio. Então, para esse intervalo, 1,55. Para esse intervalo, 1,65. Para esse intervalo, entre 1,80 e 1,70 e 1,80, 1,75. Aqui, 1,85. E, por último, entre 1,90 e 2 metros, tem que o valor médio é 1,95. Bom, com esses valores em mãos, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a média, como a gente calcula tradicionalmente. A diferença é que agora eu vou usar como se cada valor médio desse, de cada intervalo, representassem todos os valores que estivessem ali dentro. Então, eu vou admitir que todos os valores dentro daquele intervalo são iguais ao valor médio do intervalo. Com isso, a gente vai calcular a média, eu vou chamar a média de x barra, do jeito tradicional que a gente calcula. Então, eu vou ter 1,55 vezes 3, mais 1,65 vezes a quantidade de valores que eu tenho ali dentro. Para esse caso é 8, mais 1,75 vezes a quantidade de valores que a gente tem ali dentro, que são 10, mais 1,85 vezes 6, por último, mais 1,95 vezes 3, que é a quantidade de valores que a gente tem ali dentro. Uma média normal, isso tudo dividido pelo total de valores que a gente tem, que na verdade vai ser a soma de 3, mais 8, mais 10, mais 6, mais 3, que são as minhas frequências absolutas, né? A quantidade de resultados que eu tenho dentro de cada um desses intervalos. Eu já calculei isso aqui separado. Isso dá aproximadamente, bem próximo, de 1,74 metros. Significa que nesse conjunto de dados agrupados, representados em classe, para essa quantidade de resultados que eu tenho, a minha média aritmética ela é representada por 1,74. Não significa que se eu tivesse as alturas, cada uma delas com seu respectivo valor e calculasse a média, eu encontraria 1,74. O que eu estou dizendo é que para essa forma de representação de resultados, a média que eu tenho representada para esses valores, calculadas desse jeito, é 1,74. Ok? É um jeito prático, é um jeito simples que eu tenho de calcular a média, tomando como referência ou tomando como valor único o ponto médio ou o valor médio de cada um desses intervalos da minha classe.
Ok? Vamos lá, então, e falar da mediana, que é o valor um pouquinho mais diferente do jeito de calcular, mas nem por isso tão difícil, né, ou mais complicado. A mediana, se a gente lembrar quem é a mediana, né, no tratamento da estatística, a mediana é de um conjunto de resultados numéricos ordenados. A mediana é aquele valor que ocupa a posição central. E ela vai ter a seguinte característica: 50% dos resultados são menores ou iguais à mediana, 50% dos resultados são maiores ou iguais a ela. Como eu ordeno para poder localizar a posição central, lembrando que se for uma quantidade ímpar, a gente só localiza a posição central e verifica quem está naquela posição, qual é o valor daquela posição, que vai ser a mediana. Se for uma quantidade par, eu identifico as duas posições centrais, verifico quem são os valores que ocupam aquelas posições e faço a média aritmética dos dois. Esse valor vai ser minha mediana. A mediana não precisa necessariamente ser um valor do conjunto de resultados, mas ela precisa ter a característica marcante, que é a propriedade da mediana, que é dividir esse conjunto de resultados ao meio. De novo, 50% dos resultados menores ou iguais, 50% dos resultados maiores ou iguais. Para a gente identificar onde que essa mediana poderia estar, a gente precisa de antes contabilizar quantos resultados a gente tem. E para isso, eu vou usar o que eu chamo aqui de frequência acumulada. O que é isso? Eu vou contabilizar, acima de cada barra, a quantidade de resultados que eu tenho até aquela barra que eu estou contabilizando. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 resultados dentro desse intervalo. Dentro desse intervalo, dentro dessa classe, que vai de 1,60 a 1,70, eu tenho 8 resultados. No acumulado dos dois, então, eu vou ter 8 mais 3, 11 resultados. A mesma coisa aqui. Dentro da classe de que vai de 1,70 a 1,80, eu tenho 10 resultados. No acumulado dos 3, eu vou ter o que eu tinha até aqui, que era 11, mais 10, ou seja, eu vou ter 21 resultados. Isso significa o seguinte, ó. Primeiro, segundo e terceiro resultado estão todos aqui dentro. Do quarto ao 11º resultado, todos estão dentro desse intervalo. Do 12º ao 21º, todos estão dentro desse intervalo. Bom, no acumulado agora desses 4, eu vou ter os 21 que eu tinha até aqui, mais a quantidade de valores que eu tenho, 80 e 90, que são 6, somado com o 21 eu tenho então 27. E por último, como dentro desse intervalo eu tenho 3 resultados, a soma de 27 mais 3, isso vai me dar 30, que é o total de resultados que eu tenho aqui. Se eu tenho 30 resultados, no método tradicional, uma vez que eu já imagino que eles estão ordenados, né? Se a gente pega as classes, elas são intervalos ordenados, do menor para o maior, eu calcularia, se eu quisesse calcular a mediana, com resultados que fossem discretos, com os valores de cada uma das alturas. Eu faria, como é que eu calcularia essa mediana? Eu deveria pegar a média aritmética dos dois valores que ocupam as duas posições centrais. E por caso de 30, seria a 15ª posição e a 16ª posição. Então eu teria que somar o valor que está na 15ª posição mais o valor que está na 16ª posição, dividir por 2, e esse resultado me daria a mediana. Não é o caso, porque agora a gente não tem mais valores dessas alturas discretas. A gente tem essas alturas todas concentradas dentro de pequenos intervalos de 10 centímetros. Então, não dá para calcular como a gente calculava antes, mas dá para a gente usar a própria definição da mediana para poder verificar como é que eu poderia calcular aqui dentro. O que eu sei? Eu posso até não saber quem é o 15º e quem é o 16º valor, mas eu sei onde que o 15º valor está e o 16º valor está. Está aqui dentro, está dentro desse intervalo que vai de 1,70 a 1,80. Logo, eu sei que a minha mediana está aqui, não sei quem é ela, mas ela certamente está dentro desse intervalo. Eu vou supor uma posição para essa mediana. Não quer dizer que ela vai estar exatamente aqui, mas vamos supor que a minha mediana está aqui. O valor da mediana é esse. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para deixar bem claro, isso aqui é a minha mediana. Vou chamar de média só. E aí eu tenho aqui o valor da mediana. Ok? Não sei que valor que é esse, que altura é essa, mas essa altura ela está aqui dentro. Está ali a minha mediana. O que eu sei? Que a mediana divide o conjunto de resultados em 50% menores ou iguais, 50% maiores ou iguais. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de resultados antes e depois da mediana. Se a gente analisar esse gráfico e a gente olhar bem para o eixo vertical desse gráfico, eu tenho sempre retângulos, né, com a mesma base, cuja altura varia de acordo com as quantidades que eu tenho dentro de cada intervalo desse.
Isso significa que cada retângulo desse tem área que representa e é proporcional à quantidade de elementos que eu tenho aqui dentro. Quanto maior a altura, maior a área. Logo, se a área é maior que todas, ou se a área comparada com a outra é maior, significa que eu tenho mais quantidades aqui dentro, por exemplo, do segundo intervalo de 1,60 a 1,70, do que dentro do intervalo de 1,50 a 1,60. Logo, o que é que eu vou admitir? Então, eu vou admitir o seguinte: uma vez que eu sei que cada área de retângulo dele é proporcional à quantidade de resultados aqui dentro, e a mediana divide o meu conjunto de resultados em quantidades iguais de resultados antes e depois dela, eu vou admitir que o que eu estou pintando de amarelo aqui, ou a área, que vocês vão ver, eu vou pintar de amarelo aqui, que é toda essa área aqui, ó, desses retângulos, em tamanho, essa área, eu vou chamar cada pedacinho desse de uma área, eu vou chamar isso de área 1, eu vou chamar essa área desse retângulo de área 2, a área desse pequeno retângulo aqui, eu vou chamar de área 3, e essa área, toda essa área amarela, ela precisa de ser necessariamente igual a toda essa área que eu vou colocar de verde aqui do outro lado. Uma vez que quem divide essas áreas é a mediana, e que eu sei que a mediana divide o conjunto de resultados em quantidades iguais, anteriores a ela e posteriores à mediana. Então, eu estou admitindo que a área que está em amarelo aqui, ela é igual à área que está em verde aqui do outro lado. Eu vou chamar cada área dessa de nome também. Essa área vai ser a minha área 4, essa área vai ser a minha área 5, e essa área vai ser a minha área 6. Então, toda essa área que está verde aqui, eu admito e sei que, por conta da divisão feita pela própria mediana, que a quantidade de resultados antes e depois é igual, vai ser igual a toda essa área que está amarela. Percebe que são áreas de retângulos, né? Então, são áreas bem fáceis de a gente calcular, né? A área de retângulo é base vezes altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas áreas, A1, A2 e A3. Então, estou aqui somando área 1 mais área 2 mais área 3. E a soma dessas áreas tem que necessariamente ser igual à soma da área 4 com a área 5 com a área 6, uma vez que eu tenho a mesma quantidade de resultados nesses dois pedaços, nessas duas áreas que eu estou admitindo aqui. O que eu vou fazer? Calcular essas áreas. Eu vou calcular todas essas áreas. A área 1 vai ser um retângulo de base 10 centímetros, ou 0,1, e a altura 3. É só eu fazer a diferença entre o limite superior e o inferior, que eu vou ter o tamanho do intervalo. Então, 1,60 menos 1,50, 0,1, que é a base. Então, a área 1 vai ser base, que é 0,1, vezes a altura dele, que é 3. Mais a área 2, que também vai ser base 0,1, vezes a altura correspondente a essa base, que é 8. Mas, vamos tomar cuidado, não é mais difícil, mas a gente faz do mesmo jeito. A área 3, que é um retângulo que vai ter base, que vai ser a diferença entre o limite superior, que é a mediana, o valor da mediana, que eu não sei quem é, e o limite inferior, que é 1,70. Então, do mesmo jeito que eu fiz 1,70 menos 1,60 e achei 0,1, a base desse retângulo vai ser a diferença entre a mediana e 1,70. Isso é a base do retângulo. Percebe que essa diferença vai me dar exatamente esse intervalinho aqui, ó, que é o tamanho da base desse retângulo, e vou multiplicar pela altura dele, que vai ser 10, como todos os outros que eu calculei. E isso vai ter que ser igual à área dos demais retângulos agora calculados. Então, esse retângulo, ele vai ter base, mesma coisa, percebe o tamanho desse intervalinho aqui, ó, 1,80 menos o valor da mediana. Eu não sei o que é o valor da mediana, vou só representar por média, mas vai ser a diferença do limite superior e o limite inferior, que vai me dar o tamanho da base desse retângulo. Então, vai ser base, que é 1,80, menos o valor da mediana, que eu não sei quem é, vezes a altura desse retângulo, que vai ser 10. Então, tá aí. Mais, aqui eu vou ter base, que também é 0,1, vezes a altura desse retângulo, que é 6, mais base, que vai ser 0,1, vezes a altura desse retângulo, que é 3. Ok? Eu só igualei essas áreas, estou calculando, e montei uma expressão com esse cálculo que eu acabei de fazer. O que eu posso fazer aqui? Esse 0,1 vezes 3 já vai diminuir desse 0,1 vezes 3,
E os demais valores eu vou literalmente calculá-los. Então aqui eu vou ter 0,1 vezes 8, que vai me dar, óbvio, 0,8, mais 10 vezes o valor da mediana, é 10 vezes o valor da mediana. Aí, 10 vezes menos 1,70 vai ficar menos 17. Isso vai ter que ser igual a 10 vezes 1,80, 18, menos 10 vezes o valor da mediana, tá aí, mais 0,1 vezes 6, 0,6. Mediana para o lado esquerdo, o que não tem mediana para o lado direito, então aqui eu vou ter 10 vezes a mediana mais, que vai passar para cá positivo, 10 vezes a mediana, 20 vezes a minha mediana, eu não sei ainda quem que é. 18, o 17 negativo passa para cá somando, então vai ficar 18 mais 17, 35. 0,6 positivo, o 0,8 vai passar negativo, então eu vou ter 0,6 menos 0,8, isso vai dar menos 0,2. Conclusão, eu tenho que 20 vezes o valor da minha mediana vai ser igual a 34,8. Logo, o valor da minha mediana, vou passar o 20 dividindo, então eu vou ter 34,8 dividido por 20, concluindo então a partir daqui que a mediana desse conjunto de dados agrupados em classe vai ser igual a 1,74 metros. Percebe mais uma coincidência, tá, gente? Ter dado o mesmo valor da média, é coincidência mesmo. Mas vamos perceber o seguinte, eu acho que é mais importante aqui, assim como a média, a gente entender que como eu não tenho os valores das alturas, eu não sei falar se a mediana realmente é 1,74. Pode ser até que não seja 1,74. Mas com os resultados agrupados dentro desses intervalos, calculando dessa forma, que é usando a própria definição da mediana, eu concluí que um valor que a representa muito bem é 1,74. Significa que metade das minhas alturas são menores ou iguais a 1,74, metade das minhas alturas são maiores ou iguais a 1,74, mais uma vez reforçando o fato de que não quer dizer que se eu tivesse os valores reais das alturas, os valores discretos, eu teria a mediana igual a 1,74. Ela poderia ser, inclusive, um valor mais próximo do 1,80, mais próximo do 1,70, mas que eu tenho certeza que ela estaria dentro desse intervalo entre 1,70 e 1,80. Ok, galera? Então era isso que eu tinha para falar, o histograma, o cálculo das medidas de centralidade a partir do histograma, que é a moda, a média, a mediana. Espero que vocês tenham entendido, ok? Saúde e alegria a todos e que Deus abençoe a América. Valeu!